Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O que o Espírito Santo quer dizer com isso? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Você sabe que a vida cristã não é uma vida fácil. Aliás, não tem vida fácil. Não tem vida fácil. Com Deus ou sem Deus, não tem facilidade. Quem concorda? E nós nunca fomos enganados com isso. Outro dia um pastor conversando comigo, ele disse: pastor Mário, porque eu falando para ele das lutas que a gente passa, conversando, poxa, tem pessoas na igreja que elas passam por lutas, e a gente gostaria, se pudéssemos, tirar elas daquela situação em que ela está, e de um dia para o outro mudar a vida dela, nós os pastores faríamos isso. Todo pastor quer ver o seu povo prosperando, com a família abençoada, com a família na igreja. Esse é o sonho do pastor. Mas as lutas são inevitáveis. Aí ele disse: mas pastor Mário, nunca ninguém nos enganou. Quando nós chegamos na igreja, também nós, já como membros da igreja apenas, nós já sabíamos que seria uma luta, que não seria fácil. O próprio Senhor Jesus já nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições. Ou seja, as lutas, os problemas são inevitáveis, e eu diria até necessários, para fortalecer a nossa fé, para que venhamos a amadurecer. Então, ele diz: lembra das lutas, dos sofrimentos, dos problemas que você tem enfrentado. Se até aqui você venceu, não vai ser agora que você vai entregar os pontos, amém? Se até aqui nós vencemos, se chegamos até aqui, não vai ser agora que nós vamos nos render. Ele diz ainda, olha só: ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Quer dizer, não foi diferente no passado. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio, o que diz ali? Superior e durável. Ou seja, o que nós conquistamos agora aqui é diferente do que tudo que nós conquistamos outrora lá fora. Porque o que nós conquistamos aqui com Deus é durável, é para sempre, é valioso, é mais precioso que tudo o que um dia nós conquistamos lá fora. Aquilo que nós nos esforçávamos tanto para conquistar, olha só, ou levávamos uma vida inteira para conquistar, sabemos que em pouco tempo se desfazia, pouco tempo perdia o valor, e quando conquistava, percebia que não tinha tanto valor como parecia ter. A pessoa, por exemplo, que pensa o seguinte: se eu casar, eu vou ser feliz. Se eu abrir o meu próprio negócio, eu vou ser feliz. Se eu tiver filhos, eu vou ser feliz. Se eu comprar a minha casa própria, eu vou ser feliz. Se eu tiver o meu carro para eu dirigir e chamar de meu, eu vou ser feliz. E depois que a pessoa conquista tudo isso, ela começa a perceber que isso ainda não é tudo o que ela realmente precisava. Ela percebe que, mesmo sendo de grande valor todas estas conquistas, isso tudo não é capaz de torná-la feliz nesta terra.
de fazê-la feliz neste mundo. Há quem diga ter todas estas coisas e se considera ainda uma pessoa vazia. Ah, mas se eu for para a igreja, se eu me batizar nas águas, isso vai mudar. E ela já fez isso. E nem isso resolveu. Sabe por quê? Porque o segredo de tudo não é o que você conquista do lado de fora, é o que você tem aí dentro de você. E se dentro de você estiver a presença de Deus, se Ele for o seu primeiro amor, ainda que lhe falte outras coisas, você não vai sentir falta. Aliás, Davi disse isso, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando a presença dEle está em nós, nada faz falta. As coisas deixam de ser tão importantes assim, para que possamos colocar Ele em primeiro lugar. Ele diz ainda, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, o que diz ali? Alcanceis a promessa. Que maravilha. Vamos ler novamente o 35 em diante? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ou seja, a confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, é o que me faz permanecer, é o que me faz perseverar. Uma pessoa que abandonou a confiança não tem mais perspectiva de vida. A pessoa que abandonou a confiança, que deixou de crer no invisível, no impossível, a vida não faz mais sentido para ela. Ela se torna uma pessoa vazia. E ela vai estar dentro da igreja, mas vai continuar vazia. Eu vi quinta-feira passada uma jovem que louvava na igreja, aliás, com um talento maravilhoso, uma voz linda. Na quinta-feira à tarde ela se suicidou, se enforcou dentro de casa. Meu nome dela não me vem na cabeça agora, esqueci, falei várias vezes o nome dela e não estou lembrando. Alguém sabe? Se suicidou na quinta-feira. O pai a encontrou enforcada dentro de casa. Mas olha, veja, ela estava na igreja. Aliás, ela estava no louvor. Aliás, ela cantava, ela louvava para Deus. Ela estava na obra de Deus, envolvida com as coisas de Deus. Mas sabe qual é o problema? Estava longe da presença de Deus. Mesmo na igreja, pastor, mesmo na igreja. Começa a se preocupar com o seu talento, com o seu sucesso, em fazer fama. Começa a viver em função das coisas materiais e começa a se afastar da presença de Deus. E não importa quem seja, se é pastor, se é obreiro, se é missionário, se é missionária, se é obreira, se é evangelista, se é membro da igreja. Pessoal, se nós não tomarmos cuidado, nós abandonamos a nossa confiança e começamos a viver de forma natural. Começamos a olhar para as coisas de forma natural e nos tornamos novamente aquele incrédulo que éramos lá fora, aquela pessoa incrédula que éramos anteriormente. Por isso ele diz, lembra do passado, lembra de onde você saiu, lembra de onde Deus te resgatou. Vou lhe ensinar um segredo quando você estiver pensando em desistir, quando o mal lançar um pensamento para você desistir, para você sair da igreja,
porque ele faz a pessoa pensar isso. Sim ou não? Vou te ensinar um segredo. Na hora que bater o desânimo, na hora que surgirem as dúvidas, lembra de onde você saiu. Lembra quem você era antes de conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque no dia que nós nos esquecemos de onde nós saímos, nós acabamos voltando para lá. E eu não acredito que alguém aqui queira viver aquela vida que vivia antes sem a presença de Deus. Só que também não basta estarmos dentro de uma igreja, temos que estar no centro da vontade de Deus. Não abandone a sua confiança. Olhe para mim aqui, ó. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, ainda que você não esteja vendo uma solução, uma saída, ainda que as pessoas ao seu derredor que poderiam te ajudar não estão nem aí para você, não abandone a sua confiança, ainda que tudo pareça estar perdido, porque, pessoal, aquilo que parece ser o fim para o homem é só o começo para Deus. Quem crê nisso? Talvez, olhando para essa situação, você não vê uma saída, mas olha, para toda e qualquer situação, Deus sempre tem uma saída. Eles estavam na beira do mar, presta bastante atenção, tenta viajar comigo para esse momento. Pensa aí, eles estavam diante do Mar Vermelho, do outro lado a terra prometida, ou seja, do outro lado a bênção, a terra que manava leite e mel, do outro lado do mar as promessas de Deus. Atrás deles vinham os exércitos de Faraó, com a faca nos dentes. Ó, se a gente pegar, a gente acaba com todos. Homem, mulher, criança, não vai sobrar ninguém. E o mar diante deles. Se coloca na posição do povo de Israel. Naquele momento, passou na cabeça de todos, 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Era unânime o pensamento. E agora? Cadê o Deus de Israel? Ele nos fez promessas, Ele nos tirou lá do Egito para deixar a gente morrer aqui, ou morremos afogados, ou então morremos à espada dos soldados de Faraó. Era unânime o pensamento de que não tinha mais jeito, não tinha mais saída, e o povo pôs-se a clamar. E Deus disse: Moisés, diz ao povo para marchar. Diz ao povo para confiar. Confiar como? Porque quando está tudo bem é fácil a gente confiar, sim ou não? Sim ou não? Mas quando você está diante do mar, quando você está diante de uma situação sem saída, confiar é só para quem tem uma fé sobrenatural mesmo. E Deus falou: Moisés, e você? Quer dizer, Ele deu uma tarefa para cada um. Manda o povo marchar, manda o povo andar. E você, Moisés, pega esse cajado que você tem na mão e toca no mar. E o mar vai se abrir. Pessoal, para Deus é tão simples resolver esse problema que você nem imagina. Para Deus é tão simples lhe dar uma saída que a senhora nem imagina. O problema é que quando nós deixamos de confiar, nós esquecemos que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que fez os céus, que fez a terra, que Ele é dono de tudo. Quando a gente abandona a confiança, a gente cai em desespero. Quando você deixa de confiar, você se desespera. Sabe o que acontece? Você coloca os pés pelas mãos, você toma atitudes precipitadas, você é induzido a tomar decisões sem pensar. Deus falou: Moisés, toca no mar, que o mar vai se abrir. E quando ele tocou o cajado, a Bíblia diz que o mar se abriu. E eles passaram a pés enxutos. Quer dizer, sempre tem uma saída.
Pode ser que você não esteja vendo, mas tem uma saída. Assim como, grava isso que eu vou te dizer agora. Assim como para todo cadeado existe uma chave, para todo problema existe uma solução. Só existe um problema porque existe uma solução para ele. Senão o problema não existiria. Diga amém. Confie, levante a sua cabeça, continue marchando, continue confiando, porque Deus vai lhe dar uma saída. Ele vai honrar sua fé. Tendes necessidade de perseverança, ele diz. Não foi o que nós lemos? É necessário que você continue perseverando pelo seu marido, que não quer nada com nada. Você fala para ele de vir para a igreja, você fala para ele da família estar na presença de Deus, e ele não quer saber. Continue perseverando, continue lutando por ele, vai valer a pena. Pastor, já pensei em largar, já pensei em me separar, já pensei em dar um basta, porque não aguento mais. Quanto mais difícil estiver, maior vai ser a sua bênção. Quem crê nisso? E olha, quanto mais perto de você conquistar e realizar o seu sonho, mais Satanás vai se levantar para você desistir, para você desanimar. Pode ver, aquela pessoa que ela parou, desanimou, desistiu, ela estava mais perto que nunca da sua bênção. Não desista de lutar pelo seu filho. Pode parecer que ele não quer nada com nada. Pode parecer que ele não está nem aí para Deus. Mas olha, Deus vai criar uma situação. Deus vai criar uma situação onde não vai ter para onde ele correr, senão para a presença de Deus. Quem toma posse? Creia nisso. Ele é Deus. Pessoal, nós não estamos falando de um pedaço de madeira, de um pedaço de gesso. Nós estamos falando do Deus vivo. Persevera pela sua família. Persevere pela sua vida financeira. Não desista do seu sonho. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito, ele diz assim no 36, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha aí, depois de que eu alcanço a promessa de Deus? De perseverar, de confiar. Ele diz, confia, persevera, porque você vai fazer a vontade de Deus e você vai alcançar a promessa. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, Deus não tem prazer naquela pessoa que retrocede. Por quê? Porque aquele que retrocede, olha o versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Retroceder é retroceder para a perdição. Voltar atrás é voltar para a perdição, para a maldição, para a destruição. Ele diz, nós não somos, eu tenho que fazer parte desse grupo e você também. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Pessoal, se a pessoa, deixa eu só te dar um exemplo bem simples. Se a pessoa, ela abandona a igreja, a presença de Deus, a fé, como que ela vai herdar, como que ela vai conquistar a salvação eterna? Tem pessoas que ela acha muito 1h30, 1h40 na igreja e quer passar a eternidade no céu. Nunca vi isso. Ela acha muito 2 horas que seja na igreja, ouvindo a palavra de Deus, e ela quer ser salva. Ela quer passar a eternidade nos céus com Deus. Não é coerente.
Claro que esse prazer para estar na presença de Deus, ele vai sendo despertado aos poucos, quando a pessoa o busca com sinceridade. Então eu vim aqui hoje para dizer para você, que estava passando por uma luta, enfrentando uma situação difícil, que tudo isso vai passar. Eu vim aqui para dizer para você, que a mudança da sua vida só depende de você. O meu Deus, Ele espera de cada um de nós uma entrega real e verdadeira, corpo, alma e espírito. E é isto que você deve fazer nesta manhã, ter uma vida reta diante de Deus, ser um cristão verdadeiro, não viver de aparências, ser a Bíblia que o seu familiar vai ler, porque eles não pegam esse livro para ler, mas seja a Bíblia que o seu familiar vai ler, ou seja, mostre Jesus no seu falar, nas suas atitudes, seja verdadeiro, seja fiel, amém, pessoal? Seja a Bíblia que os seus colegas de trabalho vão ler, como? Nas suas atitudes, sem ficar falando de religião, sem ficar se achando melhor do que os outros, mas no seu testemunho, exalar o perfume de Cristo. Seja perseverante. Seja perseverante naquilo que você quer. Não seja inconstante. Porque se está difícil, é mais um sinal que você está no caminho certo. Diga amém. E mais perto ainda daquilo que você deseja. Dê as mãos com Deus. Prepara o seu coração para uma grande virada na sua vida. Amém, pessoal? Para uma grande virada na sua vida. Entregue a Ele os seus desejos, que Ele vai satisfazer todos eles, como diz a palavra de Deus.